Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Está piscando, está gravando. Então vamos, pessoal, aqui nessa aula vamos corrigir os exercícios, né, que foram passados na aula anterior, que são os lá da página 41, né, que abrange os peixes. Então começa lá pelo seguinte, lá, o exercício número 1 diz: entre as características encontradas nos peixes citados, a seguir marque a correta, tá? A letra A lá diz realização de respiração pulmonar na maioria das espécies. Falsa, né, pessoal? A maioria das espécies tem respiração branquial. Letra B, digestão completa do intestino dos peixes cartilaginosos, presença de válvula espiral. Correta. Correta a letra B, então. A número 2 diz assim: os peixes apresentam a maior classe em números de espécies conhecidas entre os vertebrados, tá? Ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. As figuras abaixo apresentam peixes de classe diferente. Considerando as figuras apresentadas e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que representa uma característica relacionada diretamente com a segunda, tá? A letra A, branca protegida por opérculo, não, porque raia não tem branca protegida por opérculo. Escamas são circulares e achatadas, não, porque a raia ela tem pele, ela não tem escamas. A maioria das espécies possui bexiga natatória, não, a raia não possui bexiga natatória. Apresenta fecundação interna. Sim, a raia apresenta fecundação interna, tá? Então é a letra D. A número 3 diz assim: os despejos do esgoto e o uso de fertilizantes levados pela água das chuvas para os rios podem ocasionar o processo de eutrofização, ou seja, o excesso de matéria orgânica determina a proliferação de organismos como as algas. Estas, por sua vez, consomem muito oxigênio, diminuindo sua concentração na água, e podem, dependendo da espécie, produzir toxinas que são liberadas na água. Explique de que maneira esse processo pode ameaçar a sobrevivência dos peixes no ambiente, tá? Então, pessoal, como os peixes respiram pelas brânquias, eles absorvem o oxigênio dissolvido na água. Então, as brânquias elas ficam nessa posição assim, né? A água passa por vindo, né, de fora para cá, e a pressão da água faz com que ocorra as trocas gasosas nas brânquias, tá? Quando o oxigênio diminui, ocorre a diminuição também da respiração e da troca de oxigênio nas brâncas dos peixes, tá? Isso vai asfixiar esses animais, vai matar eles afogado na água. Além disso, se há toxinas na água, essas podem ser absorvidas pelas brânquias, tá? E vão se acumular nos organismos dos peixes e vão ocasionando a sua morte. Número 4. Diz assim: algumas espécies de peixes podem viver sozinhas, outras, como as sardinhas, vivem em cardumes, facilitando a fuga e confundindo os predadores. A linha lateral pode ser considerada importante na formação e no deslocamento dos cardumes? Justifique sua resposta, tá? Primeiro, só um adendo. Sim, os peixes, algumas espécies maiores vivem sozinhas, os que vivem em cardume, o volume, né, a grande quantidade de peixes que anda junto confunde muitos predadores, tá? Porque daí eles acabam achando que é um animal maior, então eles conseguem se proteger mais. Quanto à linha lateral, sim, ela possibilita a percepção das vibrações na água. Então os peixes identificam a aproximação de outros indivíduos da sua própria espécie ou depredadores, tá? Porque isso acaba determinando a formação e a movimentação dos cardumes. Quando você tem predadores mais perto, eles se juntam, né? O cardume fica mais próximo, justamente para dar esse volume maior e acabar confundindo o predador, tá? Achando que é um animal maior. A número 5. A número 5 diz assim: a piracema pode ser traduzida pelo movimento de várias espécies de peixes rio acima, para completar o seu ciclo reprodutivo. A interrupção desses movimentos por obstáculos como as barragens
afeta diretamente o sistema fisiológico que permite a reprodução dos peixes. A reprodução dessas espécies de peixes é controlada pelo eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, um sistema em cascata de liberação de hormônios e neurohormônios que traduzem as condições ambientais para a fisiologia dos animais, definindo assim o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Os hormônios hipofisiários agem sobre as gônadas, ovários e testículos, estimulando a síntese dos chamados esteroides gonadais, estradiol, progesterona e testosterona, a depender do sexo. Aí ele pede assim: considerando a importância da piracema para a sobrevivência de determinadas espécies, é correto afirmar, tá? A 01 ali, ó, as espécies que são impedidas de continuar a subida no rio por causa da barragem deverão inverter o sentido de deslocamento, passando a desovar na foz desse mesmo rio. É falso, pessoal, isso não acontece, tá? 2. A grande vantagem da desova nas cabeceiras dos rios, realizada pelos peixes migradores, é a abundância de alimento que essas regiões propiciam para ingerir nos recém-eclodidos. Falsa também, tá? A grande vantagem é que geralmente são águas mais calmas, né? E com uma quantidade de predador menor. Então os peixes têm uma possibilidade maior de crescer e se tornar indivíduos adultos antes de descerem o rio, ou como acontece no caso do salmão, né? Antes de irem para mar aberto. As 3. Através da piracema, determinadas espécies de peixes se deslocam para áreas específicas de acasalamento, onde poderão produzir de forma assexuada novos indivíduos componentes da próxima geração. Via ali o assexuada já para de ler, tá? Porque os peixes se reproduzem de forma assexuada. Tanto o macho quanto a fêmea sobem o rio e ocorre a fecundação lá na cabeceira do rio, geralmente aonde esses peixes nasceram também, tá? E a desova e a fecundação vai ocorrer lá. As regiões, a 04, as regiões de desova são propícias para a pesca, devido à grande concentração do pescado em reprodução, o que permite manter de forma sustentável famílias que dependem desse recurso pesqueiro, tá? Totalmente falso, pessoal, são regiões que é proibida a pesca, justamente pela época de reprodução dos peixes, tá? Quando ocorre a piracema, não só aqui, como em outras regiões, como ocorre quando ocorre a migração do salmão para a época reprodutiva dela, a pesca é proibida, tá? Porque tem que se respeitar o período reprodutivo do peixe. Então, essas áreas aí são todas proibidas de pesca. 05. A reprodução é a propriedade inerente aos seres vivos, o que se expressa associado à capacidade desses organismos de transmitir caracteres aos descendentes através da hereditariedade. Certíssima, só a 05 que está certa, tá? Número 6. Nos últimos 10 mil anos, o nível de evaporação da água do Mar Morto tem sido maior do que a sua reposição. Dessa forma, a concentração de sais tem aumentado, já que o sal não evapora. A principal fonte abastecedora do Mar Morto é o Rio Jordão. Com a salinidade tão alta, apenas alguns micro-organismos são capazes de sobreviver nesse ambiente. Quando um peixe vindo do Rio Jordão deságua no Mar Morto, ele morre imediatamente. Letra A. Diz assim: quando um peixe é exposto a um ambiente com alta salinidade, ocorre um aumento da concentração de sais nos seus fluidos extracelulares. Esse aumento provoca a formação de um gradiente de concentração, em que o meio intracelular apresenta-se hipotônico em relação ao meio extracelular hipertônico. O que acontece com as hemácias nessa situação e qual o transporte celular envolvido, tá? Primeiramente, então você tem essas diferenças de concentração. Um meio hipertônico que está saturado e um meio hipotônico que não está saturado. Então, no caso dos peixes, ocorre as hemácias, elas perdem água e murcham, né? O transporte celular que ocorre por osmose, essa passagem do meio mais concentrado para um meio menos concentrado ocorre por osmose, tá? Por transporte passivo, nem precisa ser ativo, porque ele tende a equilibrar o meio, tá? Então ela vai murchar e os peixes acabam morrendo dessa forma, tá? Letra B. Uma característica exclusiva dos peixes ósseos é a presença da bexiga natatória.
Em alguns peixes, essa bexiga está ligada ao sistema digestório, conferindo uma vantagem adaptativa. Escreva as funções da bexiga natatória. Qual é a vantagem adaptativa da bexiga natatória estar ligada ao sistema digestório, tá? Então, a bexiga natatória, pessoal, ela está ligada à manutenção do equilíbrio em diferentes profundidades do peixe, tá? Ele consegue fazer essa manutenção do equilíbrio, regulando a quantidade de ar dentro da bexiga natatória. A vantagem evolutiva é essa, que o peixe pode encher essa bexiga natatória de ar e esvaziar ela. Então, quando ele enche, ele sobe, né? Quando ele esvazia, ele desce. Então, ele acaba enchendo ela, retirando ar diretamente da superfície da água, tá? Pelo sistema digestório dele. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a página 24 do livro de atividades agora. Aqui. Lá nos conteúdos dos peixes, tá? Página 24. Livro de atividades. Começando pela questão 09 lá, diz assim: em relação aos peixes ósseos e cartilaginosos, preencha corretamente o quadro abaixo. Então eu tenho um quadro ali dos condrictes e dos osteíctes, tá? Eu coloquei aqui alinhado dessa forma para vocês preencher a tabelinha lá ou para corrigir a tabelinha de vocês. Então diz assim: quanto ao esqueleto, os condrictes possuem esqueleto cartilaginoso, os osteíctes esqueleto ósseo, tá? Posição da boca, os condrictes é anterior e ventral, e os osteíctes é na extremidade anterior, tá? Então, nos condrictes ela é ventral, ela é mais ventral, voltada para o ventre do animal. Nos osteíctes ela é mais na extremidade, né? É mais direcionada na ponta do animal. Quanto à válvula espiral, é presente nos condrictes, e nos osteíctes, são os peixes ósseos, ela é ausente, tá? Que é a válvula espiral do peixe. Bexiga natatória, nos condrictes ela é ausente, nos osteíctes ela é presente, tá? Ânus e cloaca. Nos condrictes possui cloaca e nos osteíctes possui ânus, tá? Tranquilo? Número 10, tá? Os peixes são animais vertebrados que vivem em diferentes ambientes aquáticos, de água doce ou salgada. Marque dentre as alternativas abaixo aquela que contém apenas exemplos de peixes com esqueleto ósseo. A correta é a letra C, tá? A enguia e a tilápia. O tubarão e o golfinho tubarão é cartilaginoso, a arraia é cartilaginoso e a lampreia da letra D é cartilaginosa também, tá? Tranquilo? Questão número 11. Diz assim: observe as figuras abaixo, figura 1 e figura 2. Elas representam duas classes de animais pertencentes ao filo Chordata, sim, possui notocorda, né, em pelo menos uma fase da vida. A respeito das principais características desses animais, analisa as proposições abaixo, tá? Aí ele me diz assim: eu tenho as alternativas, né, na outra página ele pede para dizer quais são as corretas. Então, na figura 1 pode-se observar um peixe da classe dos condrictes, tá? Já está errado, tá? Na figura 1, pela imagem da peixe, é um peixe, olha lá, ó, a boca na extremidade anterior e as características é da classe dos osteíctes. Então a 1 já está errada de cara, tá? Justamente ali pela troca das classes, né? A figura 1 é osteíctes e a figura 2 é da classe dos condrictes, que é um tubarão, né? Tem escrito cartilaginoso, tá? Então a 1 está errada, é falsa. 2. A linha lateral é um órgão exclusivo dos peixes ósseos e tem por função detectar vibrações na água. Não. Todos os peixes possuem linha lateral, tá? 3. A brânquia dos peixes condrictes encontra-se protegida por opérculo. Não. Falsa. As dos osteíctes, né, dos peixes ósseos, que se encontra protegida por opérculo. 4. Os peixes ósseos flutuam na água graças à presença de uma estrutura denominada bexiga natatória. Certíssimo. Os peixes cartilaginosos apresentam a boca localizada na porção ventral do corpo, enquanto os peixes ósseos na posição anterior. Certíssimo. Então, somente as alternativas 4 e 5, tá? Letra B. Questão número 12. Os peixes... Explique como ocorre a eliminação
E qual a composição da urina em peixes ósseos e cartilaginosos? Então, os peixes cartilaginosos, elas secretam ureia, né? A eliminação ocorre pela cloaca, então todos os dejetos acabam ocorrendo pela cloaca, tá? Na principal forma de ureia. Nos peixes ósseos, o principal produto de excreção é a amônia, que é liberada pelo orifício urogenital, tá? Então, a ureia ela é mais tóxica, tá? Ela é mais concentrada, então ela acaba sendo eliminada pela cloaca. A amônia acaba sendo mais dissolvida e acaba sendo eliminada pelo orifício urogenital. Tá? Questão 13. Explique como a bexiga natatória está relacionada com o deslocamento dos peixes ósseos na água. Até comentei na questão anterior lá, então a bexiga natatória ela se enche de ar, né? Então, pelo sistema digestório do peixe, ele consegue retirar ar diretamente da superfície para isso. E isso possibilita o quê? Possibilita que o peixe se movimente do fundo para a superfície. Quando está mais próximo à superfície, ele esvazia a bexiga natatória e ele desce. Quando ele está mais no fundo, ele enche a bexiga natatória e ele sobe. Tranquilo? Beleza. Número 14. Classifique as afirmativas a seguir, marcando V para verdadeiras e F para falsas. Em seguida, corrija ou justifique as falsas, tá? Letra A. A linha lateral permite a percepção do campo elétrico na água. Não, é falsa, tá, pessoal? Já estou corrigindo. A linha lateral ela permite a percepção da vibração da água por meio de mecanoreceptores que estão alinhados nessa linha lateral do peixe, tá? Letra B. Os peixes são animais dioicos? Sim, possuem sexos separados, são dioicos. Letra C. As ampolas de Lorenzini são mecanoreceptores, tá? Não, é falsa, tá? As ampolas de Lorenzini são eletroreceptores e eles possibilitam aos peixes cartilaginosos, tá? Que são eles que possuem as ampolas de Lorenzini, a captação de correntes elétricas na água, tá? Saber onde que você tem orientação de correntes elétricas. A D, a maioria dos peixes é ovípara, mas existem algumas espécies vivíparas. Sim, verdadeiro, a maioria é ovípara, mas existem algumas espécies vivíparas. Tranquilo, pessoal? Corrigido tudo certinho. Um beijo, um grande abraço e até a próxima aula.